Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Libertadores. O Flamengo está eliminado após empatar em 0 a 0 com o Peñarol. Tinha perdido em casa por 1 a 0, precisava da vitória e ela não veio, né? O Tite até prometeu, falou, não, nós vamos marcar um gol no Uruguai, né? Tipo, e depois tentou se esquivar, falando, não, fiz uma previsão, não prometi nada, né? É óbvio que ele iria mudar o discurso, né, depois de uma situação como essa, né? Mas não é de se assustar que o Flamengo não conseguiu marcar gols, né? Tipo, o time muito mal estruturado e assim, é impressionante a falta de intensidade que o Flamengo teve nessa partida, a falta de volume de jogo, porque no final das contas não parecia um time que devia estar no desespero para conseguir um gol, né? No final vira desespero com o Tite colocando o Davi Luiz basicamente para ser um atacante, né? Mas a questão que eu fico pensando, né? Tipo, o Flamengo teve 4 finalizações no primeiro tempo. Acho que no jogo todo foram 10 finalizações, algo assim. O Atlético Mineiro ontem contra o Fluminense teve 14 finalizações no primeiro tempo. Em cada tempo eles tiveram mais finalizações do que o Flamengo teve hoje contra o Peñarol. E não é como se o Peñarol tivesse feito algo muito diferente do Fluminense. Estacionou o ônibus, tentou explorar um contra-ataque ou outro, mas era o que eles estavam ali para fazer, né? Tipo, eles não tinham obrigação de buscar a vitória, eles tinham que sustentar o resultado, entende? E eles fizeram isso, porque o Flamengo cria muito pouco e não é por falta de talento, né? Tem De La Cruz, tem Arrascaeta, entende? Embora seja uma Libertadores bem fraca do De La Cruz, não marca o gol, não deu assistência, né? Foi bem fraco a Libertadores dele. Não dá para tirar a culpa do Tite, né? Esse time é a cara dele, né? Falta de senso de urgência, muita passividade. É um time que assim, tem muito receio de ir para frente porque tem mais preocupado em manter segurança defensiva. É a cara do Tite. E desse jeito, né, tipo, visto como tudo se direcionou, não dá para ter muita expectativa, né? Porque no final das contas, o Flamengo vai ficar muito refém do que os jogadores são capazes de produzir, com tantas lesões, perdendo Pedro, perdendo tantos jogadores importantes, né? Aí fica difícil você resolver apenas pelo talento dos atletas, né? Porque com a ausência de nomes como Pedro, você vai ter que ter alguma artimanha tática para tentar resolver o buraco deixado pela ausência dele. Não teve, é o Bruno Henrique de centroavante, aí no segundo tempo vai lá e coloca o Gabigol. Ok, que assim, eu tenho que dar um pouco de razão ao Tite no aspecto do Gabigol, porque muita gente fala que ele tá tratando o Gabigol mal, que esse era o jogo pro Gabigol, mas convenhamos, né? Entrando no segundo tempo, entrou cedo e ele tocou 5 vezes na bola, né? E por um time que tava o tempo todo atacando e tudo isso, né? É vergonhoso, né? O nível de futebol do Gabigol, a meu ver, é muito vergonhoso, entende? Porque ele já foi, né? E porque ele ainda se valoriza, né? Eu não sei se ele vai abrir mão tanto do salário que ele recebe. Acho que ele recebe mais de 2 milhões de reais do Flamengo, uma coisa assim. E eu não acho que exista um louco para pagar essa grana pelo Gabigol no que vem, né? Tá completamente fora de questão. Ele é um jogador que, se muito, vai pagar 1 milhão, né, hoje. E eu não pagaria, né? Porque o cara produziu 2 gols no Brasileirão até agora e na Libertadores zerado, entende? Realmente, se fez um gol na Libertadores foi muito, né? Eu acho que ele tá zerado. Então, é triste ver um jogador desse jeito, né? Um jogador que há pouco tempo atrás era um dos grandes destaques na posição no futebol brasileiro. E assim, né? A gente tá vendo um time que prova mais uma vez, por mais talentoso que ele seja, por mais qualidade que ele tenha, eu acho aquele papo de outro patamar balela, né? Se não tiver um técnico que organize as coisas, o time vai estar nessa situação. E existem outros bons elencos no Brasil hoje, entende? Né? Não adianta você ter bons jogadores se o time taticamente vai ficar para trás. O jogo contra o Arthur Jorge foi uma demonstração muito boa de que o Tite ficou para trás. Ele é o mesmo técnico que era lá no Corinthians, né? Só que o que ele conquistou no Corinthians, o título da Libertadores, tanto as que ele engrandeceu o currículo dele lá, olha, você tem que lembrar que isso já foi há anos, né? O futebol andou para frente, o Tite não. O Tite está parado no tempo, é um técnico que vem ficando ultrapassado ali para o que o Brasileirão vem oferecendo. É só olhar a maneira que o time foi derrotado, entende? O Flamengo não está dominando o jogo, ao mesmo tempo não está lá sendo muito seguro. E olha que estava enfrentando o Diego Aguirre, né? Que é um técnico que eu acho deveras superestimado. Então, a meu ver, é uma temporada que pro Flamengo, né? Tipo, começa com expectativas altas, mas Brasileirão me parece um pouco fora de alcance nesse momento, acho difícil recuperar.
E para mim o pior é isso, né? Tipo, na Libertadores, que deveria ser o foco, tem uma chave, a meu ver, que é interessante. Esse oponente, para mim, ótimo para enfrentar nessa fase, né, de quartas de final, o Penharol, que tem muitas limitações técnicas, mas taticamente foi mais bem preparado e com isso saem com a classificação. E agora é ver o que o time faz na Copa do Brasil, né? O que vai fazer também no resto ali de Brasileirão que a gente tem pela frente, mas obviamente não é a maneira que eles gostariam de terminar essa temporada. E acho que isso pelo menos acaba com o misticismo do que o Tite é um técnico muito acima da média a ponto de ser um técnico para futebol europeu. Não é, né? Acho que essa temporada é uma demonstração que o Tite é um técnico que tem, obviamente, suas virtudes, mas também tem seus defeitos. Ele, se fosse tão bom assim, já teria dado um título de Copa do Mundo para o Brasil. Ele não fez, nem sequer foi a semifinal. Então, acredito que ele às vezes é um técnico muito teimoso, é um técnico que tem dificuldades de trabalhar o sistema ofensivo e às vezes quando o sistema ofensivo falha, ele tem muita dificuldade de encontrar um equilíbrio para a equipe. Então, assim, é um Flamengo que deixa muito a desejar, até porque o investimento no Tite não foi barato, a expectativa que o melhor que o Brasil tem a oferecer em termos de técnico fosse ser o bastante para o Flamengo voltar a disputar grandes títulos, mas a gente está vendo que o melhor do futebol brasileiro tem a oferecer não parece o bastante. Isso, para mim, é uma situação bem complicada de absorver, né? Porque, no final das contas, o fracasso do Tite mostra o quanto que o futebol brasileiro, né, tem tendo dificuldades de tirar técnicos de casa, né? Poucos técnicos hoje aparecem como muitos promissores e tem alguns nomes que mostram potencial, mas é impressionante como estamos atrás de outros países, como é o caso da Argentina. Não à toa tem técnicos argentinos aqui, tem técnicos portugueses. A solução parece cada vez mais vir de fora do que de dentro. E o Braz, né? Ele vai ficar abraçado com o Tite essa temporada, né? O que tudo indica, mas já é um sinal para mostrar, olha, não tá fácil a situação. Acredito que na próxima temporada a gente vai ver aí um Flamengo, né, que vai precisar de um fato novo, talvez como técnico, mas se depender de Braz, Landim, Spindle, os três patetas que comandam o Flamengo, eu acho que vai ser bem complicado aí acreditar que eles vão encontrar o técnico certo para comandar a equipe. Mas de qualquer jeito é isso, né? Eliminado da Libertadores, na Copa do Brasil vai enfrentar o Corinthians na semifinal e acho que hoje o Corinthians joga melhor. E assim, né, o Brasileirão para mim já tá meio que perdido, mas ainda há tempo de se recuperar e agora pelo menos tem mais tempo de descanso, não o descanso que a torcida iria gostar que o clube tivesse, mas tem que se virar com o calendário do jeito que ele se oferece para o time. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.